Olá, cá estamos nós para mais um Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento, aqui pela TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV e pelo país afora, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky e ainda pelo site www.tvaberta.tv.br. Mas tem mais, tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente disponibiliza todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. Vamos começar? O Em Cartaz está no ar. Um conceituado ginecologista, introvertido, se vê de repente numa crise de pânico quando precisa olhar para um certo órgão do corpo feminino. Ele se incomoda com isso, mas ele é um gineco. E aí, como é que faz? Valmir Pavan? Tudo bom, cara? Tudo bem. Você trouxe a Rosa Rosá? Ela que te trouxe. Tudo bem, prazer. Tudo bem? Nos trouxemos. Vocês se trouxeram e tal. As mulheres, os hormônios e eu. E eu é você. Sim. E eu... Foi no meio disso tudo. Essa é a situação. Um ginecologista... Que é o conceituadíssimo. O ginecologista. Dos ou o maior ginecologista do país, que se vê com um bloqueio em relação ao seu próprio atendimento. De repente, assim, de uma hora para outra? Na verdade, eu entendo que ele já vinha tendo questões anteriores, mas que não ficavam muito claras para ele, porque estando ali onde ele está, na posição em que ele está, não se questiona muito sobre seus sentimentos. E acho que uma grande questão da peça é essa, né? Em que medida, quando ele não consegue, né, num determinado momento, fazer o atendimento, aí é que ele presta atenção para o sentimento dele. Sim. Para os sentimentos dele, né? E provavelmente já vinha sentindo isso antes. E aí, a partir disso, ele decide ir se consultar com uma psicoterapeuta. Que no caso... eu pensei que você era uma cliente, mas não. Eu viro clientes durante a peça, eu viro clientes também. E aí ele procura a doutora Elaine. Doutora Elaine, que é você. Que na verdade foi minha ex-paciente. Eu fui paciente dele há 5 anos e sumi dele. De certo modo eu entendo, né, que de certo modo ele confia nela por poder mostrar esse conflito tão complicado. Sim, já tem uma relação anterior, não sei o quê, já se conhecem e tal. Mas os conflitos são grandes, porque ele não quer dar, né, não quer admitir. Precisa, mas não quer admitir. Então aí tem uma série de conflitos a partir disso, mas é uma peça divertida, entendeu? Tem vários questionamentos, mas de uma maneira leve. Né? A relação do homem com o sentimento, né? Do masculino com o sentimento. Eu acho que também um pouco da relação homem-mulher, né? A questão de como a psicoterapia e o método científico, que é uma discussão hoje em dia, né? A terapia, a ciência, né? Qual é essa relação? Também se discute um pouco isso também. Quer dizer, ele vai te procurar. Chega lá e ele abre o jogo? Não, ele não sabe o que espera por ele, porque eu sou uma terapeuta nada ortodoxa. Então eu uso métodos para tratar ele, nada ortodoxo. Ele fica assustado. Exatamente. Então acontece de tudo ali, não vou dar muito spoiler. E ele vai ali se contendo, se assustando, resistindo. E acho que é isso que pega na peça, que é engraçado, porque ele resiste para fazer o tratamento. E eu quero que ele não perceba que eu estou na menopausa. Então eu tenho sintomas e eu escondo dele, tento esconder dele o tempo todo o meu sintoma, disfarce, ele percebe em algum momento e ele tenta resistir a um tratamento. O tempo todo durante a peça. São duas pessoas que não se abrem totalmente. Aí chega uma hora e ele fala, olha, eu vou embora, eu vou procurar um psicoterapeuta ortodoxo, eu não deveria estar aqui e tal. Ele fala para ela, porque ela começa a usar métodos com ele, entendeu? Que ele não conhece. Exatamente, justamente na busca de conseguir resolver a questão dele, né? Sem abrir totalmente o jogo também. Então, os homens, de modo geral, têm mais dificuldade, né, em expor, né? Total. E eu acho que a mulher se abre mais, né? Porque enfim, culturalmente a gente tem essa tradição, né? Mas eu acho que e esse personagem do Sigmar, né? O Sigmar, sei lá como chama? Na verdade, em alemão o Sigmar ou Sigmar, né? Sigmar. Ele tem essa coisa do status dele, então eu acho que ele resiste ainda mais, né?
Então, mas é bem isso, né? Os homens, de modo geral, são mais retraídos, né? Na hora de contar sua, sei lá, doenças ou traumas. É imposto ou, isso, né? A vocês, uma coisa, né? É uma coisa imposta, patriarcado, essa coisa toda. Então, para ele é difícil chegar lá e falar, olha, eu sou o maior ginecologista do país, eu não consigo olhar para uma vagina. E ele está falando isso para uma mulher, que também foi paciente dele. Então, para ele é bem delicado a questão. E eu entendo, né, como profissional, e estou ali para acolher, mas estou sacando ele porque eu preciso achar o motivo. Por que esse cara está assim? De onde vem esse trauma? E aí ela começa a buscar. Esse é o... Aí que se costura Agora, a peça. você usa métodos... Vários terapeutas. Não ortodoxos. Não ortodoxos. E você só vai saber se você for ver a peça. Não, isso me lembra um pouco, como chamava? O Analista de Bagé. Do Luiz Fernando. Eu assisti o Analista de Bagé muito, numa das primeiras versões, há muito tempo. Isso. E funciona, né? No final, funciona. E tem uma coisa da comicidade, vem muito nisso, né? Claro, essa resistência dele, da maneira como ela aborda, porque ela quer chegar a qualquer custo a resolver a questão. Então essa comicidade vem disso também. E é engraçado isso porque o público começa a sacar, né, as coisas, né, o que não está sendo dito. Isso tem muito a ver. Isso tem muito a ver também com a dramaturgia da Nana de Castro, que é incrível. Nana de Castro. Meu que Deus. É fenomenal, né? Porque ao mesmo tempo que é um processo de psicológico, ela faz com leveza e com inteligência. Então, e além do que a direção da Lilian Domingos também, que nos conduziu para um processo interessante. E é engraçado que cria uma situação que por si é engraçada. Né? Por si ela já é engraçada. Ele resistindo a um tratamento, querendo me enganar, fingindo que está tudo bem. Precisando do tratamento. Eu querendo esconder que estou com sintomas da menopausa. Só que ele saca, porque ele é um ginecologista. Sim. Bom, então ele me olha às vezes e fala, essa mulher tá... Por outro lado, ele também está no momento de se mostrar também um pouco, né? Então, fragilidade. Uma fragilidade. Isso é o bonito do texto. Exatamente. Esse lado humano dele e meu. Essa humanidade, né? Tem muita contradição, né? Então, nesse sentido, é interessante, que é o ser humano indo se abrindo de algum modo, né? E é uma dificuldade, né? Ainda é. Sempre foi e ainda é, né? Uma dificuldade. E quando eu li você abrir as suas defesas, né? Exatamente. Deixa as defesas de lado e... né? Quando eu li o texto da Nana, pela primeira vez que ela me trouxe, falou, tô com esse texto e tal. Aí eu li e falei para ela, quero fazer. E a primeira coisa que me pegou foi a coisa da menopausa, do climatério. Inclusive, eu estou no climatério, que antecede a menopausa, né? Climatério, por isso chama de clima. E aí eu falei, puxa, porque tem muitas amigas minhas passando por isso, muitas mulheres, né? Sim. E ao meu redor isso começou a borbulhar. Quando eu comecei a postar que ia fazer essa peça. Pessoas me chamando em inbox. Oi, Ró, o que você está tomando? Quem é a sua médica? Como é que você se trata? Eu falei, isso aqui não é brincadeira, isso é sério, né? Claro que a gente está fazendo uma comicidade, é uma comédia, tudo. Mas, assim, a Nana trata disso com muita delicadeza também. Porque não é fácil. A pessoa fala, o fogáceo. Cara, não é brincadeira. Você troca roupa, às vezes. A mulher tem que trocar de roupa, de tanto que ela sua, transpira. Então, a gente traz isso para quebrar esse tabu. Primeiro, você precisa conversar com os homens sobre isso. Você tem um parceiro, um marido, um namorado, um crush. Você tem que falar abertamente, porque você está passando por isso. Você não tem que ter vergonha. Sim, então, que é uma coisa completamente natural. Que vai acontecer. Sim. Como diz meu marido, você tem que viver. O contrário de viver é morrer. Então, você está vivendo isso. Né? E aí me trouxe muitas amigas para a superfície, falando comigo no WhatsApp, conversando. Eu falei, cara, é sério esse tema. E não só a gente falando, todo mundo. Mulher a partir de 45 anos está falando disso. Né? Então tem um tratamento para certa idade, para certo tipo de... Tem mulher que não pode fazer reposição hormonal. Então a gente traz tudo isso na peça. E eu trago ali com ele, tem diálogos, né? Ele faz perguntas para mim, às vezes eu não respondo, resisto, porque eu não quero que ele perceba. E justamente por isso muita coisa está implícita ou nas ações em relação a essa questão da menopausa, calor, né? Então são tabus a se quebrar. Ele, né, com essa coisa de homem não chora, não é sensível, não se abre. Sim, claro que sim. E a mulher na menopausa tem que falar disso com naturalidade. Estou na menopausa, estou passando pelo climatério, é um processo biológico normal. Né? E abrir para o seu companheiro, para o seu parceiro. Porque é um apoio também que você precisa nesse momento, enfim. As mulheres, os hormônios e eu. Vocês estão fazendo lá na SP, Escola de Teatro, lá na Praça Roosevelt, que fica dentro da Escola de Teatro da SP, né? Até dia 3 de dezembro. Sábados às 8 e domingo às 7. A gente tem umas fotos aí, vamos botar as fotos aí do coitado do ginecologista. Coitada de mim!
ele também. Olha a cara dele. A cara do Olha como ficou louca. Ele me deixa louca. Doutor Sigmar Esberg. Sigmar. Quem vê pensa que é uma flor, né? Quem vê pensa olha que é uma minha flor, cara. né? Olha só. Ele deixa ela doida. É um desafio para para mim e para ele. Para mim mesmo e para ela. As mulheres, os hormônios e eu. Direção da Lilian Domingos, texto da Nana de Castro, Rosa Rosá e Valmir Pavan, produção do Márcio Yatsuda. Como é que é a reação do público quando se defronta com esse... A gente teve esse primeiro final de semana e foi muito interessante, né? Em algumas coisas até surpreendente, né? Porque eu acho que o público, ele reage bem em termos de comicidade, ele se diverte, mas ao mesmo tempo, quando você vai conversar depois, você percebe que eles acompanharam o raciocínio do que a gente estava querendo discutir. Não era só um riso, digamos, fácil, né? Então eu achei isso bem interessante. E algumas mulheres vieram falar, né, também com você. Acho que os homens se colocam muito no lugar dele. Isso. Que é, em geral, a figura masculina e as mulheres no meu lugar. Me observam muito as mulheres que foram me ver. Nossa, você se sentiu assim, mas você se sente assim mesmo ou é a personagem? Porque se mistura, eu falo os dois, até respondi para uma amiga, eu falei, os dois, eu também estou me sentindo assim. Porque eu estou passando por isso, né? Então é real. E agora, no caso dele, foi um ginecologista nos assistir. Foi. Aliás, um casal, né? Minha ginecologista levou o namorado dela, ginecologista. Que os dois são ginecologista. E ele, obrigado, viu, Valmir? Eu me identifiquei muito. A gente começou a rir. Ele falou, e a gente adorou, né? Porque eu tinha conversado com um ginecologista no processo de criação, né? Que inclusive era ginecologista dela. Mas a gente não sabia como seria uma receptividade de um ginecologista e de uma ginecologista. E foi bem interessante. Claro, eles entendem que é uma comédia, que tem aspectos que são, né? Que você acentua para tirar a comicidade, no entanto, tinha coerência, tinha sentido para ele. Tem algumas coisas que vão pro absurdo, ali a pessoa olha e fala, meu Deus. A gente tem um teaser aí, vamos ver um teaser da peça As Mulheres, os Hormônios e Eu. A gente vai ver agora, a gente não também viu. Vocês não viram o teaser? Vocês vão ver agora, então. Tá, presta atenção aí, vocês vão gostar. Vamos ver. Crise de pânico! Aqui não é o lugar adequado para se mostrar genitália! Venha, doutor Sigmar! Confiança íntegra! Só se for pro senhor, porque bater cerveja é horrível! Nunca mais marque uma consulta! Enfia a mão ou não enfia? Recorre até a hipnose. É aí que ela descobre o... aí é que, né? Aí que descobre a questão que ele mesmo não sabia, né? Descobre o motivo desse pânico? Que a gente não vai dizer aqui, claro. Mas tem isso. No final a gente entende... É na hipnose. Através do processo de hipnose, chega lá. Não só a hipnose, eu acho que é um acúmulo de coisas que vão gradativamente fazendo ele entender camadas que ele não tinha percebido ainda. Mas eu acho que a hipnose ajuda bastante. É o ápice do... não acho que seja só isso, não. Gostaram do teaser? Vocês não tinham visto ainda? Divertido. Nossa, eles pegaram só as partes quentes. É isso que eu ia falar. Eles pegaram a parte física da coisa. Tem outros aspectos, né? Além desse. Legal, gente. As Mulheres, os Hormônios e Eu. Valmir Pavan, Rosa Rosá, até dia... 3 do 12. de dezembro. 3 do 12. 3, até o dia 3. Corre, gente. Dia 3 está logo aí, o tempo passa. Sábado às 8, domingo às 7, lá no SP Escola de Teatro, na Unidade Roosevelt, na Praça Roosevelt. Dá para comprar os ingressos pelo Simpla, né? R$50 a inteira, 25 só, a meia, até o dia 3 de dezembro.
Pô, vocês estão bem contentes, né, de fazer esse espetáculo. Ele percebe que estão com lá. certeza. É um texto maravilhoso, a diretora também. O trabalho, a equipe em si, né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito do espetáculo é que ele tem essa comicidade que eu chamo de física, tá? Mas ele também tem momentos interessantes de reflexão. Claro, reflexão dentro de leve, né? É leve, mas é interessante. Então ele caminha por esses dois lados. Ele não fica só no físico, na comicidade física. Ele vai por esses dois lados, né? Maravilha, gente. Pô, sucesso para vocês lá. Obrigado, muito obrigado. Convidadíssimo. Rosa. Convite para você. Oba! Valeu muito, viu, por ter nos recebido. Obrigado. Já tinha visto o seu programa algumas vezes, fiquei feliz de estar Parabéns aí aqui. pelo programa. A gente Muito precisa obrigado. de muita cultura nesse país. Ele está sempre aberto para vocês aqui. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Deixa eu ver o que temos agora. Agora é a hora da nossa dica de cinema. Olha só o trailer que nós separamos para vocês, hein? Queria apenas seguir a minha carreira. Tinha vontade de fazer cinema. A ideia realmente de que o cinema poderia ser feito com o próprio povo e com um pequeno equipamento. O neorrealismo, como motivação ideológica, foi o fator mais importante no nascimento do cinema brasileiro, independente, e que mais tarde originou no cinema novo. Roda! Futuro de todo o Brasil, sem miséria e sem escravos. É uma história de amor à liberdade. Amor à liberdade. Também não tenho medo de ameaças. Vá para a puta que o pariu, fascista. Tem mais ao lado do prazer, né? Eu gosto de fazer, gosto de contar essas histórias, né? Eu tenho uma pretensão muito grande que um filme desse, ou muitos filmes como esse, possa contribuir para raciocinar a respeito da nossa sociedade e tentar modificar. Mas o que me move mesmo é a vontade de filmar. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Gente, em 1966, num pequeno bar da Galeria Metrópole, Plínio Marcos mostrou ao público pela primeira vez a sua peça Dois Perdidos numa Noite Suja. Foi um impacto que perdura até hoje. Agora nós temos uma remontagem dessa peça que acrescenta ao título original mais uma palavra que nem existia em 1966, delivery. Delivery, né? Vamos ver como é que é isso aqui com o Lucas Rosário. E aí? Beleza? Beleza. Maravilha. A gente fica numa... Também quer. Ele também quer o E com o Michel Pereira. Delivery, cara. Então, 1966, quando o Plínio Marcos mostrou essa peça para o mundo, essa palavra não existia. Hoje ela existe e está muito presente na vida de todo mundo, né?
Principalmente a partir da pandemia, né? Principalmente. São os tempos, né? São os tempos, né? A gente, quando eu me deparei com esse texto e via na peça aquela condição do trabalho, do estudo que permeia ali, foi justamente na época da pandemia em que estava circulando muitas matérias desses entregadores de aplicativo, que inclusive estava sendo um dos principais trabalhos de linha de frente ali, de quem estava recluso, né? Então, tipo, todo mundo estava recluso em casa, e quem estava muito assim na linha de frente, além dos médicos, né, os enfermeiros, os cientistas e tal, eram esses caras, muitos jovens, assim, a faixa etária vai de 18 até 50, 60... E predominantemente homens, né? Predominantemente homens. De vez em quando vejo mulheres, muitas pessoas jovens circulando. E aí, assim, tipo... Mas antes que você continue, quer dizer, tem uma outra questão aí que está presente na peça do Plínio, que vocês abordam também na vocês, que é o subemprego, né? O subemprego. O subemprego, aquele trabalho, né, autônomo. Que hoje em dia... exatamente. Que hoje em dia existe uma outra palavra também que não tinha nos anos 60, que é a uberização. Uberização. Que é o que está acontecendo com os trabalhos, né? Eles estão sendo cada vez mais... pegando essa plataforma da uberização e se tornando online, digamos assim. E juntamente com o neoliberalismo, que faz com que as pessoas se tornem patrões de si mesmas, patrões e empregados de si mesmos. Exatamente, né? É uma dupla... o cara é ao mesmo tempo patrão, quer dizer, eu faço meu horário, eu trabalho a hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Mas por outro lado, eu sou empregado de uma corporação que eu não sei nem quem é, né? Você não tem nem ideia. Quem é o Uber? Mas essa ideia de patrão é uma falácia, né? Uma falácia, esse né? lance de você é o seu empreendedor, você é um pequeno empreendedor, isso também é uma falácia. O empreendedorismo. Agora, seja um empreendedor, como um empreendedor, uma bicicleta entregando coisa, eu sou um empreendedor. Mas o que é isso? E aí entra tudo dentro de uma mesma caixa, que é a meritocracia, a uberização, esse negócio de que se você se empenhar, você vai conseguir, né, chegar onde você quer. Então, essa condição do trabalho, ela é muito sucateada quando a gente pesquisou, né, essa coisa das entregas, dos entregadores. Não tem direito a nada, cara. Tipo, os caras trabalham em condições muito análogas à escravidão, assim. Você pega a jornada de trabalho dos caras, a quilometragem que eles circulam na cidade é muito grande. O tal negócio, quer dizer, eu faço meu horário, só que se eu não fizer 12 horas por dia, eu não vou ganhar nada, né? Eu vou estar perdido. Percorrendo 50, 60 quilômetros, pedalando, assim. Agora, é curioso, né? Porque no original já do Plínio Marcos, o cara é um entregador. Os dois são, né? Os dois são, né? Os dois são. Eles trabalham no mercado, encarregando caixa. Foi aí que o Michel pensou, caramba, os caras puxam caixa no mercado. Só que lá estão num porto de Santos, né? Então são entregas de caminhão que tem até hoje, inclusive, né? Você chega lá no porto, tem caixa. Aí ele pensou, caramba, os caras puxam caixa. E eles falam isso, né? Ele fala no primeiro ato, ele já fala, se eu tivesse estudado, não ficaria carregando caixa igual você. Aí ele pensou nisso, falou, caralho, vai... Por isso que deu muito certo, assim. Você percebe, assim, que na nossa montagem a gente não subtraiu nenhuma palavra, nenhuma mudança de texto. Ela foi, tipo, a gente quis manter o texto na íntegra e apenas fez alguns ajustes de presente, né? Tipo, do estudei para estudo. Tem umas coisas muito datadas, por exemplo, meu personagem, no momento, ele diz assim, eu sei escrever a máquina e tudo, então datilografia, né? Datilografia uma já coisa não tem. Da época. Ele falou, tira essa datilografia que não tá... O ginásio, fiz até o ginásio, também já não se usa mais essa nomenclatura escolar, né? Para ginásio, assim. E vocês trocaram, na peça, no original, a questão é o sapato, né? O sapato. Ele quer, um dos dois, eu não me lembro qual, agora quer fazer um teste. Não, eu quero o sapato. Você quer o sapato, que é dele. Que ele tem o sapato. Ele tem um. Porra, me empresta esse sapato aí. Pra eu poder fazer um teste, alguma coisa assim. Eu só quero fazer uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Isso. Se eu chegar lá sem sapato... Os caras já olham e falam, os caras aqui tá sem sapato, velho, não vai rolar. Não dá. E o Paco.
Não, eu ia dar um adjetivo. Ah, o adjetivo. Mas é melhor não. Adjetivo. Não empresta o sapato. Cara, mas isso é muito patológico, é muito sintomático a relação que eles têm, de novo, da sociedade que a gente está, que é muito individualista. Porque assim, se a gente pega esse conflito da peça e pensa, se o Paco resolve emprestar o sapato pro Tonho, não teria peça. Acabou o conflito dramático. Acaba o conflito dramático. Mas é exatamente isso se a gente pensa. Cara, os tempos que a gente tá... E, tipo, lá atrás também era a mesma coisa, né? Só que o cenário muda, né? É o neoliberalismo, tipo, cada um por si. E tem até um texto dele que ele fala isso, né? Tipo, como é que era mesmo? Cada um por si, o resto que se dane. Ninguém ajuda ninguém. Quando o sujeito tá na merda, ele fala, tem um texto muito bonito, assim, tem muitos momentos bonitos nessa peça. Apesar de serem dois personagens que estão no fundo do poço, e é aí que as pessoas deparam, né, com essa situação de tipo assim, acaba meio que se justificando, né, a ação deles, né? Porque tipo assim, não tem saída. Não tem saída. Eles vão ter que achar uma saída. Que na verdade, uma das coisas que a direção apontou pra gente, né? José Fernando Peixoto de Azevedo, que é o diretor da peça. Ele falou assim, na verdade, eles querem se abraçar e tem a possibilidade disso, só que eles não fazem. E isso é muito foda, assim, né? E isso, quando ele fala isso pra gente, caramba, é mesmo, né? E aí, como jogar com isso em cena é muito legal também, né? Pensar, a gente poderia, mas a gente não vai. Ele trabalhou, antes dessa peça agora, ele estava com o Ensaio sobre o Terror. Ensaio sobre o Terror. Que até faz parte, assim, de uma trilogia que ele fez, né? Passou do... Qual que foi a primeira dele? Que era... Ensaio sobre o Terror. Não, mas teve 3, né? Que ele... Navalha na Carne Negra, que também é do Plínio Marcos, só que ele colocou negra, né? Era só Navalha na Carne. Ele colocou esse negra. O Ensaio sobre o Terror, que estava na Aliança Francesa. Assim que saiu, a gente já entrou, então ele estava em 2 processos simultâneos, né? Acho que ele está em outro também, né? Então. Tem o Baldwin também que ele estava, né? O Zé tá... ele tá fazendo muita coisa, assim. E aí, tem essa coisa lá que o Ensaio sobre o Terror é a adaptação do conto do Machado, O Pai contra a Mãe, que é um homem branco pobre que pega uma mulher, uma escravizada fugida, né? E ela tá grávida, sabe esse conto Pai contra a Mãe fortíssimo do Machado? Então tem essa coisa, porque ele é um personagem branco, eu sou um personagem negro, mas só que os dois estão numa condição vulneráveis, né? Então essa coisa do homem pobre, a pessoa pobre branca, a pessoa pobre negra, que poderia haver uma aliança. Uma aliança, só que na verdade há uma fricção. Ali. Exatamente. E vocês vão dizer, então eles são 2 entregadores, quer dizer, na montagem que vocês fizeram, o Delivery, 2 perdidos Delivery, eles são 2 entregadores que vivem aí levando caixas, levando caixas pela cidade e tal, fazendo isso. A gente tem umas fotos aí, e vocês colocam inclusive em cena, uma coisa que o José Fernando tem feito muito, né? Projeções. A gente trabalha com audiovisual. A rua está lá, está presente no tem que estar, né? Tem que estar, né? Tem que estar, porque é uma personagem, né? Muito importante ali, uma linguagem muito importante, né? Porque como são entregadores urbanos, né? Essa imagem, essa linguagem teve que... A rua tem que estar presente. A rua tem que estar presente. Cadê as fotos? Vamos ver aí. 2 perdidos numa noite suja, Delivery, que vocês estão fazendo lá no Aliança Francesa. Até dia... 26 de novembro. 26 de novembro. Corre aí, gente. Corre pra ver. Sábado, 8h30, domingo, 6h30. Sábado, 8h30, domingo, 6h30. Essas fotos foram feitas ali no centro, ali no Aigabaú. Essa aí era 9 de julho, né? 9 de julho. 9 de julho, né? Você foi preciso, cara. 9 de julho. Acende São Paulo, bicho. Ali na República. Você já foi ali na... Barão Tapetininga. Eu acho que eu não conheço. Eu sou mineiro, né? Você é mineiro? Eu sou mineiro. Isso é bem o que são esses caras, né? Bem o que são esses caras. Essa bicicleta, tem um nome específico essa marca? Bag. A bag. Também não existia em 66. Você percebe que são nomes tudo nomes importados. Bag. Aí debaixo do minhocão. E assim, fazer essas imagens, esses registros, porque a gente tem um teaser também, né? Não é fácil, cara.
são lugares bem perigosos, assim, para quem tá, tipo, produzindo algo no audiovisual, assim, né? Porque sempre passam pessoas que roubam, né? Tipo, tá com câmera na mão, assalto, roubo. Vai ver com uma câmera ali, opa! Então, tipo, a gente sempre gravava, vai lá, grava, pum, pá, acabou. Era muito rápido, assim. Cadê o teaser? Aparece ali no teaser, é um quarto do CRUSP, que é a moradia estudantil, que é onde a gente mora atualmente. O Lucas, ele faz letras e escola de arte dramática, e eu faço escola de arte dramática. E aí a gente mora nas residências lá. Então tem isso também na peça. A gente quis pegar a questão das personagens enquanto dois personagens que ainda estudam. Ainda estudam. E que tem uma perspectiva de sair dessa vida miserável e alcançar algum lugar de trabalho na sociedade e tal. Existe também que é o momento também que a gente está passando por isso, né? Que não adianta muito a gente... Porque assim, eu venho de Minas, eu sou de classe baixa, não tenho um privilégio assim, social, o Lucas também. E aí, quando a gente ingressa na universidade, a gente ganha algumas bolsas. Inclusive tem as cotas, o número de cotas e tal. Mas isso não é suficiente. Para manter alunos cotistas e não cotistas, mas de baixa renda na universidade, não é só apenas ter essas cotas. É preciso ter um amparo da universidade, que muitas vezes não tem. Não tem. E assim, a gente tem a moradia, mas assim, ela está sendo, de certa forma, sucateada, tá bem precária. E a gente está passando por um problema eterno isso. É um problema eterno, né? Né? Você conhece? Passa tempo, o quê, vai ser reformado, não sei o que, aí dá uma pintada. Eles estão fazendo isso, eles estão pintando lá. Estão reformando. E a gente está passando por um momento de despejo agora, né? Porque eles estão chegando... Decidiram por resolver o problema do CRUSP. E aí estão começando por despejar as pessoas que estão ilegais. Mas, tipo, ilegais, mas que estudam ainda, sabe? Que não tem condição de ir para outro lugar. Então, assim, tem todo esse problema que está acontecendo ali na universidade, sabe? E aí a gente traz para um quarto do CRUSP, assim, que é a moradia estudantil, né? Então eles dividem um quartinho. Agora, a questão, quer dizer, de 1966, quando o Plínio Marcos escreveu, até hoje, quer dizer, muita coisa mudou na sociedade, né? Eu acho que a sociedade hoje é muito mais violenta, inclusive, do que era em 66, né? Esses problemas de desemprego, de subemprego, é muito mais forte hoje do que era em 66. Com certeza. A gente viu aí uma cena no teaser, o cara com revólver apontando, quer dizer, isso era uma realidade ainda um pouco menos grave, vamos dizer assim, né? Em 66. Hoje é muito mais forte, né? E tem um aspecto também aí, quer dizer, eu acho que a peça não aborda isso, né? Não sei se vocês tem uma cena, Otílio, que é muito, como é que fala? Emblemática ali na peça, que é quando a gente está numa cama, na cama falando uma parte de um texto ali, sobre o assalto, que eles resolvem assaltar. Spoiler! E teve um dia que aconteceu. Manda spoiler. Eles resolvem sair dessa condição. Eles se revoltam. Porque assim, não tem. Assaltando. E aí eles estão bolando esse plano. E teve esse dia que aconteceu isso, né? O Lucas, a plateia é próxima ali, né? E aí ele pega a arma e fala: só se a gente consegue, só se a gente fazer isso. E ele pega uma arma e aponta para a plateia. Você quebra a quarta parede. Quebra a quarta parede e aponta para... Não só dessa vez, tem outros momentos. Para a plateia. E aí teve esse dia,
E sempre para pessoas brancas. Então, ali. Tem esse combinado. Combinado. Porque, claro, tá sabe aquela música do Mano Brown? A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você. Não aponta pros seus, mano. Cadê? É você não esconde não, pô. Mas tem uma coisa ali também, que o público do Aliança é um público que você vê que é majoritariamente branco, sim, de uma classe mais alta. Então, assim... Plínio quer incomodar, né? Tipo, um teatro marginal, né? Teatro maldito. Ele já nasceu pra isso. Nasceu pra isso. Já era assim, quando ele... E aí Fez por merecer. Fez por merecer. E aí, nesse dia, ele apontou a arma, um cara que tava ali, né? Bem na frente, né? Levantou. Primeira fila. Pegou a mão dele, abaixou assim e saiu. Não, aqui antes ele tentou dar sinal. Na verdade, ele abaixou uma vez, aí eu falei, o que eu faço? Aí eu pensei em fazer uma outra coisa, apontar pra outra pessoa. Eu falei, não, se ele tá jogando, eu vou voltar com calma de novo. Aí ele abaixou de novo, aí eu fiquei assim, troquei com ele. A gente fica sendo aberto, você fala, e agora? Aí ele abaixou, ele levantou e falou assim, depois que eu bato, ele ainda usou isso, depois que eu entro aí e bato, tipo, ele ficou muito incomodado, aí ele resolveu ir embora, assim. E aí teve aquela suspensão a cena, né? Ficou suspensa, assim. A gente ficou sem saber o que ia acontecer. A plateia também ficou meio... E aí ele foi embora, a gente continuou. É a reação do público, né? Mas não é fácil, cara. E é tipo uma arma apontada pra você, eu entendo. Pois é. Eu entendo, é super violento. Mas a peça é isso também, né? 2 Perdidos, Uma Noite Suja, Delivery. Do Plínio Marcos, salve Plínio Marcos, direção do Zé Fernando Peugeot de Azevedo, Michel Pereira, Lucas Rosário, até dia 26 de novembro, sábado às 8h30, domingo às 6h30, Aliança Francesa, General Jardim 182. É uma notícia que eu ia dar, né? Fala. Infelizmente o teatro vai fechar. Eu ia tocar nesse assunto. Vai fechar. Eu ia tocar nesse Infelizmente. assunto. Vai fechar, né? Vai fechar. Parece que fecha agora no final do ano. Isso. A gente... Cara, é uma facada no meu peito, cara. Foi um dos primeiros teatros que eu frequentei em São Paulo, quando era garoto ainda, né? É mais uma perda pra gente, né? Mais uma perda, um teatro muito gostoso, um ambiente muito agradável, né? Lamentável mesmo. Sim. A nossa peça e uma outra produção que está tendo lá no Teatro Maior, que é o Agnes, o Agnes de Deus. São as 2 últimas produções que estão tendo lá. Infelizmente. Triste, né? Que tristeza. Nossa. Tá bom. Até 26 de novembro, então, sábado às 8h30, domingo às 6h30 lá. Gente, obrigado. Um abraço pro Plínio Marcos. Zé Fernando, tá bom? Obrigado. Sucesso para vocês. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Tem o Agenda Brasil, vamos ver? No hospício de Charenton, na França, em 1808, os doentes mentais representam uma peça escrita pelo Marquês de Sade, retratando os últimos momentos de vida de Jean-Paul Marat, antes do seu assassinato. Sade, o autor, também entra na própria peça, representando a si mesmo. O dramaturgo alemão Peter Weiss escreveu uma peça sobre isso. E essa peça está em cartaz em São Paulo. Nós fomos lá no Teatro Nair Belo e gravamos uma matéria sobre Marat Sade. Olha só. Começando, estamos aqui no palco do Teatro Nair Belo, aqui no Shopping Frei Caneca, com o Sérgio Ferrara. Ei, meu amigo de longa data. Que bom. Não fala longa data. É importante, são bons vínculos. Bons vínculos. Estamos aqui com o Vinícius Holanda. Isso, olá, Atílio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Vai ser um bom papo. E o Léo Nogueira, acertei, né? Acertou, isso mesmo. Obrigado, viu? Prazer estar aqui com vocês. Gente, Marat Sade, me lembro de uma montagem histórica
do Adhemar Guerra, anos 60, por aí, assim, é isso? Sim, sim. Adhemar Guerra é muito simbólico para mim, inclusive, né, Atílio? Por 10 anos eu fui o curador artístico do Programa de Qualificação em Artes, que é o programa Adhemar Guerra. Projeto Adhemar Guerra da Secretaria da Cultura e tal. Um belíssimo projeto. E o Adhemar teve, né, o prazer de montar essa obra no Brasil, e tem também uma outra montagem antológica, que é a do Peter Brook, né, que é muito famosa e tal. E agora os meninos aqui do Wolf Maia, a gente se dedicou a fazer um estudo dessa obra, né, contextualizando ela nos nossos dias atuais, principalmente pós-pandemia, que é muito importante, né? Perfeito. Eu vou falar com o Marra. Marra, um estudo sobre a obra do Peter Brook. Sobre a obra do Peter Weiss, né? Do Peter Weiss. Exatamente, que é o que escreveu o Mahasad, é uma obra de 1963. Quer dizer, um estudo sobre a obra do Peter Weiss, então já me corrigiu aqui. Como é que isso começou? Quer dizer, vocês partiram do quê? Do texto, da situação, do aspecto histórico? Como é que foi a coisa? Eu vou falar particularmente do que eu fui construindo, né? A primeira coisa que quando a gente definiu uma Mahasad me veio como algo para um despertar meu, foi voltar a estudar um pouco de história e sociologia. Porque é uma peça que vai, através de história e através também de um pouco de ficção, trazer debates sociológicos. Então era muito importante a gente entender o contexto, a gente entender quem foi Jean Paul Marat, a gente entender quem foi Marquês de Sade, onde eles estavam situados e sobre o que a gente estava conversando. Só a partir de então a gente conseguiu entender de fato a peça. E a gente até hoje está estudando ela e entendendo coisas novas. Marat, vamos dizer, Marat e Marquês de Sade, olha as duas figuras, né? Jean Paul Marat, o Sade, como é que era o nome dele, você sabe? A gente sempre fala Marquês de Sade. Marquês de Sade. Vai colocar, né, que é uma peça interpretada pelos loucos de um hospício chamado Charenton, escrita e dirigida pelo Senhor de Sade. Né, essa referência que ele quer dar, né? O importante do Sade é destacar que ele tinha uma literatura muito importante baseada no desejo, na busca pelo desejo, né? A peça está muito voltada para a Revolução Francesa, né? Ela está ali colocando as ideias da Revolução Francesa dentro desse hospício a partir dessa peça que é escrita pelo próprio Marquês de Sade, né? O Marat quer fazer uma revolução social, né? Ali através da liberdade das pessoas terem acessos aos bens sociais, né? Aí a gente vai ouvir pela primeira vez os girondinos e os jacobinos, né? Que seria hoje o que a gente chama de partido de esquerda e partido de direita, né? E o Marquês de Sade vai estar buscando essa libertação só que através do desejo, através do prazer, através de você poder viver sua sexualidade, né? Por isso que ele foi preso muitas vezes, seus livros foram todos queimados, caçados, né? E ele ficou muito tempo na Bastilha, inclusive preso, por ter ousado escrever livros que falavam da liberdade de você poder viver o seu desejo, né? Agora, é um personagem, vamos dizer, a construção desse personagem é uma coisa muito delicada, né? Para você não cair num estereótipo, numa coisa, vamos dizer, debochada sobre o Marquês de Sade, né? Não cair numa situação desse tipo, né? Sim, foi e ainda é um processo, na verdade, de aprendizado contínuo, né? Então, quando a gente começou a ler, que a gente foi definir quem iria fazer os personagens, né? Como que seria essa construção desse Marquês, então a gente teve todo um processo de profundidade, de ler muita coisa, de buscar inspiração, e aí realmente era para não cair nessa situação de ser algo caricato, né? Ou algo que pudesse apenas expor sexualidade, porque o Marquês, ele não era assim, realmente é um personagem bem complexo, mas também desafiador e muito gostoso de fazer, porque realmente ele não mostra só aquelas ideias, né, e aquelas ideologias sexuais. Não, ele ia mesmo realmente para uma revolução da libertinagem, de você realmente se sentir como um ser humano, de você ser livre pelos seus atos, suas atitudes, né, o seu corpo, o que você sentia. E ao mesmo tempo ele tinha essa postura, pela criação dele, pela forma que ele vivia, pelas pessoas, né, que faziam parte ali dele. Então ele queria levar essa ideologia, que era uma ideologia diferente do Marat, por exemplo, que seria ali pela igualdade de classes sociais, né, para que as pessoas pudessem ter os seus direitos. E realmente ele já era uma outra visão. Ele não acreditava que as pessoas iam ter esses direitos, e sim que as pessoas pudessem ser livres, né? Libertário. Isso mesmo. Agora, o Marat, quer dizer, nós estamos falando daquele período na efervescência da Revolução Francesa, né?
Isso, exatamente. A peça, apesar da peça ser escrita em 1963, o cenário da peça reside ali no período da Revolução Francesa, ou seja, finzinho do século XVIII, começo do século XIX. Né? E a gente conta especificamente o episódio da morte do Marat. Quem foi Marat? Né? Marat foi um dos 3 grandes ícones da Revolução Francesa, né? Que contou com Danton, Robespierre e Marat. Marat foi uma pessoa que, apesar de ter nascido numa boa família, de ter estudo, de ter condições, com o tempo ele começou a ter uma espécie de... Ele acordou para o mundo, né? Ele começou a querer... ele viu a pobreza, ele entendeu a pobreza, ele começou a defender as pessoas, ele começou a escrever sobre isso. Então ele foi se aproximando dos revolucionários. Em 1789 a Bastilha é tomada e ele estava presente. E em 1793 ele é assassinado. Então essa história conta exatamente esse episódio do assassinato dele, contado pelos internos do Hospício de Charenton. Então isso é uma jogada muito genial, né? Que é a história é contada pelos loucos, os internos lá do Hospício de Charenton, como chama? Charenton, né? Sim, isso é genial do Peter Weiss, porque fica essa ideia de que parece que os loucos não estão falando nada de importante ou alguma coisa que realmente vale a pena a gente prestar atenção, quando na verdade na boca desses loucos estão as coisas mais importantes que o público vai ouvir quando assiste a peça, né? Essa revolução social que o Marat coloca, né, e algumas vezes na peça questionado, será que hoje vivemos tempos diferentes? Né? Nós vivemos tempos diferentes, mas ela continua com a desigualdade, com a fome, com a pobreza, né, com o preconceito, com a discriminação. Pós-pandemia em São Paulo a gente consegue andar nas ruas e perceber como tem pessoas passando fome, como tem pessoas em situação de rua, né, como tem pessoas envelhecendo nas ruas com questões de saúde ali, morrendo inclusive nas próprias ruas, né? Então, quando nós pensamos em montar essa peça, nós pensamos um pouco em falar da nossa contemporaneidade nesse sentido, né? Que o homem continua, né, separando, continua tendo preconceito, continua alienando as classes mais inferiores da saúde, da educação, né? Excluindo, exatamente. E como a gente pode resgatar isso, né? Falando coisas importantes que a Revolução Francesa vai trazer, como inclusive os direitos humanos, as questões dos direitos humanos, né? Quem são essas pessoas? Como é que nós podemos olhar para essas pessoas sem simplesmente tornar essas pessoas invisíveis? Eu percebo quanto essas pessoas estão ficando invisíveis nas ruas. A gente convive como se elas não existissem. Elas existem, elas precisam estudar, comer, elas são de saúde, de educação, né? Então, quando a peça é montada hoje por esse grupo de atores aqui da Escola de Atores Wolf Maia, é para que eles possam também fazer uma reflexão como estudantes de teatro, alunos que já se formaram, futuros atores, que a função do ator não é só estar em cena, mas é pensar a sociedade, pensar o seu entorno, pensar a comunidade e, a partir disso, também fazer um trabalho artístico que dialoga com essa plateia, para que a plateia também possa sair daqui tendo uma catarse e perceber, quando eu saio lá fora, que eu ando e vejo alguém passando fome na rua, eu também sou responsável por isso. Eu também faço parte desse contexto. O que eu posso fazer para mobilizar, para que nós possamos viver sem guerra, sem um matando o outro, sem destruição, sem fome, e possamos nos reconhecer um no outro e nos aceitarmos, né? Até onde essa tolerância, né, vai ser testada, para que nós possamos entender que quando o outro pensa diferente de mim, né, ele não é necessariamente um inimigo. Não é um inimigo, eu não preciso matá-lo, né? Eu preciso entender que contexto de mundo é esse. Então eu acho que o Marat Sade traz, do ponto de vista do Peter Weiss, essa ideia importante, né, de que eu só existo em relação a alguém ou alguma coisa. Né? E essa tolerância é necessária porque a harmonia vai surgir da diversidade, não da igualdade. Quer dizer, pela conversa do Sérgio Ferrara aqui, já deu para perceber que vocês fizeram um mergulho mesmo na obra. Quer dizer, esse estudo foi não só no aspecto histórico, dos personagens, da caracterização nisso, mas um mergulho inclusive nesse aspecto que ele está mencionando aqui, né? Sim, com certeza. E assim como o Vinícius colocou, né, um pouquinho antes, a gente aprende a cada dia que passa. Então sempre a gente está vendo coisas novas, a gente consegue ter essa percepção diferente de mundo. E um dos desafios foi esse,
disse, né? Quando a gente pegou o texto lá no início, a gente falou, caramba, que texto complexo, que texto difícil. Mas é um trabalho, né, constante de elenco também. Nós somos muito unidos, a gente se auxilia muito. Então foi realmente um trabalho bem minucioso de pegar os textos, de ler, de transcrever, de ver quais seriam ali os momentos que a gente poderia deixar mais livre e mais entendível para o público também. O Ferrara também auxiliou a gente e auxilia, claro, desde o início do processo. Sempre, às vezes a gente tinha um texto um pouco complexo e a gente falava, será que o pessoal vai entender? E realmente o nosso maior propósito, né, a nossa maior missão é fazer com que as pessoas saiam daqui pensando nessas situações, né, que infelizmente a gente ainda vive. Então sempre ajustando os textos e com essa preocupação de realmente poder passar a mensagem da peça e fazer com que as pessoas possam ter aí esse momento de pensamentos mesmo, de reflexão. Você sabe, Atílio, assim, que com todos esses anos de teatro, eu já tenho mais de 35 anos, né, de carreira artística ali, trabalhei com Plínio Marcos. Já pode aposentar. Já posso aposentar, mas o artista nunca se aposenta, como nós conversávamos antes do programa começar, né? O artista, ele rejuvenesce exatamente nesse desejo, porque na hora que ele está em cena, ele se torna eterno, né? É trabalhando que nós nos tornamos eternos, né? Tendo uma função, dando sentido para a nossa vida. Então, nesses anos todos de trabalho, eu percebo o quanto foi importante para esses jovens, primeiro, na minha formação, trazer para eles uma formação artística, trazer para eles quem é Peter Weiss, quem é Bertolt Brecht, quem é Plínio Marcos, né? Quem é Nikolai Gogol, quando a gente acabou de fazer um trabalho agora sobre o inspetor-geral. É para que esses jovens possam, de certa forma, também estudar, entender, aprofundar, né? Entender que existe uma linha compartilhada de tempo, né? Que nós somos aquilo que nós recebemos e continuaremos passando essas coisas. Então, me interessa muito como diretor de teatro esse lugar da formação, de trocas expressivas e qualitativas com esses jovens, onde eles possam cada vez mais ler, estudar, entender o que é o teatro, qual é a função do teatro. Ele não está baseado só nesse lugar de deslumbramento, de você achar que você vai ser famoso. Isso já acabou, o mundo mudou, hoje o mundo é globalizado, né? Qual é a sua função como artista dentro do mundo, né? E até que ponto você pode contribuir para essa sociedade, instigando, criando novas transgressões para que a arte sim tenha um valor, né? No sentido de abrir a mente das pessoas, né? Tanto é que os debates no teatro são importantes. Eu me lembro quando o Plínio Marcos ia assistir Barrela, que eu dirigi, ele perguntava todo dia, Sérgio, pode ter debate? E eu falava, Plínio, não pode ter debate, acabou. Hoje eu sinto o quanto é importante a gente abrir também, depois dos espetáculos, os debates, conversar com as pessoas, ir nas periferias de São Paulo e fazer um movimento interessante para trazer também para o teatro essas pessoas, né? Ou seja, a gente tem que buscar esse lugar mais igualitário, né? O teatro também não pode ser um lugar, né? Eu sempre falo para eles, vocês estão no Teatro Nair Bela, é um teatro bonito dentro de um shopping center. Vamos desmistificar esses lugares, vamos dessacralizar esses ambientes e trazer essas pessoas para que elas possam também fazer parte desse lugar, porque elas têm todo o direito de estarem aqui também. Você entendeu? Agora, vamos falar um pouco, você. Aqui nós temos o Marat, temos o Sade. Mas tem muito mais gente na peça. Sim, tem muitos personagens. Alguns realmente existiram e boa parte não, né? Então, os personagens se separam entre personagens históricos e personagens que são fictícios. No caso, o Marat e o Sade são personagens históricos, como a gente já mencionou. O próprio diretor do Hospício de Charenton realmente existiu. Porque o que acontece? Esse diretor de Charenton, inclusive, foi ele quem permitiu realmente que o Marquês de Sade fizesse um trabalho teatral dentro do hospício. Então, a gente está lá mais ou menos nos anos 1803 até 1814, que é quando o Marquês morre. E ele estava internado em Charenton. E Charenton era muito avançado em termos de novas formas de lidar com os internos. Tanto que eles tinham hidroterapia, que não era comum, e coisas desse tipo. E uma das terapias que ele quis aplicar foi o teatro. Então ele de fato tinha o Marquês de Sade internado, que de fato dirigiu peças. Ele não conheceu Marat, né? Esse encontro não acontece. Ele conheceu Marat porque eles são contemporâneos, mas eles não se encontraram. Tanto que ele chegou a elogiar Marat logo após ali o período da queda da Bastilha, afins, mas eles não se encontraram, porque Marat morre ali em 1793. Então, esses três são verdadeiros. Charlotte Corday, que é a assassina do Marat, realmente existiu, e ela de fato assassinou Marat, e de fato ela é assassinada na mesma semana depois que isso acontece. E acho que todos os demais personagens são fictícios. Claro, tem alguns que a gente acabou não tendo na nossa montagem, né, como Lavoisier e afins, que eram algumas figuras que existiram, que o Peter Weiss colocou na peça e a gente não teve na nossa montagem. Então são esses quatro, basicamente.
mas são todos fictícios. Quer dizer, no total nós temos quantas pessoas em cena? Em torno de 20 pessoas. 20 pessoas em cena. Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua forma de fazer arte. E é por isso que a peça está tão incrível e que a gente é tão fã, que a gente gosta tanto de estar aqui, porque realmente cada um contribui com aquilo que tem de melhor. E todo mundo é apaixonado por arte. Então, cada personagem tem falas muito importantes, porque a gente fez, justamente como a gente mencionou, a adaptação do texto. Então, as participações de cada personagem são muito importantes e eles têm lugar de fala, justamente para que a gente possa sempre voltar em contar a história, mas sempre fazer com que a plateia tenha esses momentos de reflexão, de pensamento do que cada pessoa, cada personagem ali está falando. Perfeito. Esses textos, é importante também falar, Atílio, são peças que hoje a gente não vê muito no teatro profissional, né? São grandes textos, né? A gente fala que são textos icônicos da dramaturgia universal. Mas a gente não vê, talvez até por questões de produção, porque existe um elenco muito grande que está em cena, por exemplo, 20 atores, né? Como é difícil hoje produzir um espetáculo com 20 atores em cena. Então, nesse sentido, a gente tem a oportunidade de ter 20 atores em cena, trabalhando, pesquisando e buscando montar esse texto. Isso é algo interessante que dá para fazer, principalmente no trabalho de formação, né? É importante lembrar que essa montagem, ela decorre de uma formação de que os alunos saíram da escola de teatro, como tem o Célia Helena, tem o Wolf Maia, tem a Escola de Arte Dramática, que eu também fui diretor de montagem da IAD, lá na USP, sou professor do Wolf, quer dizer, tem o Célia Helena, ou seja, isso é muito bacana, porque esses jovens, na escola de teatro, a gente consegue levantar esse material, ter esse caráter de estudo e projetar no momento seguinte o trabalho desses atores, né? E aí o público tem acesso a essas obras encenadas, porque teatro não foi feito para ser lido, foi feito para ser assistido, né? Então eu acho bacana essa experiência no palco, né? E ao mesmo tempo eles conhecendo esse cardápio fantástico de dramaturgia universal, que é necessário, né? Isso é muito necessário para a formação e o futuro desses jovens artistas, né? Muito bem, eu vou deixar o microfone com vocês, para vocês fazerem o convite aí para as pessoas, ó, dia, horário, até quando, endereço, onde que é, tal, e eu só vou ficar olhando, né? Claro. Obrigado, Atílio. Mahasad continua em cartaz aqui no Teatro Nair Belo. A gente fica no Shopping Frei Caneca, no 3º andar. Estamos em cartaz às sextas e sábados, às 21 horas e aos domingos, às 19 horas. A gente fica em cartaz até o dia 26 de novembro, com muita alegria e muita reflexão. Só reforçar mesmo o convite para que vocês possam vir, possam trazer seus amigos, seus familiares. A peça está incrível e realmente a gente está esperando por vocês. Sérgio? Não, e prestigiar o teatro eu acho muito importante, né, Atílio? Né? Prestigiar o teatro é muito importante, né? O teatro hoje ele está acessível, as casas de teatro estão lotadas em São Paulo, né? É muito bom que as pessoas possam sair de casa e depois da pandemia a gente dá esse lugar de magia que o teatro precisa ter, esse lugar de honra que o teatro precisa ter, né? E cada vez mais o teatro ter o seu lugar lindo que a gente merece. Trabalhamos muito, né, Atílio? Poxa vida pra caramba. É isso aí. Gente, obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, Vinícius. Sérgio, obrigado, cara. Gente, por hoje é só. Não se esqueçam das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube. A gente encerra o programa com uma dica de show para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Que passou nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Como o verão, quente o coração, e o coração salta de repente pra ver a menina que vem. E ela vem sempre tem que se no olhar, e vai vender de ser nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, e bem eu deixo então, falo só de bom céu, mas você